Olá pessoas, eu sou o Duarte e sejam bem-vindos a mais um episódio de Materialize, onde eu tento recriar ilustrações de outros ilustradores em 3D. Para o episódio de hoje, eu vou tentar recriar esta ilustração do criador de Art of Braulio. É um artista muito interessante, a maior parte das obras contém preto e branco apenas, mas a que eu escolhi contém um bocado de cor e é relacionado ao Natal, a uma das minhas épocas favoritas, para além do Halloween, portanto foi essa que eu selecionei. E vamos começar então. Bem, inicialmente comecei este projeto por criar a rena através de um cubo. Tentei fazer a forma básica da cabeça e depois com um plano ir moldando a forma ao redor desse cubo. No entanto, eu não estava a gostar do resultado, de como estava a ficar, então desafiei-me a fazer algo que eu nunca tinha feito antes, o sculpting. Eu faço modelação 3D há mais ou menos 4 anos e nunca me adaptei ao sculpting e confesso que estava extremamente reticente com isso. Comecei por um cubo, apliquei-lhe um Subdivision Surface para o deixar mais suave. Ativei o Dion Topo, que é para a topologia, que basicamente permite dar mais detalhe à mesh. Para este projeto recorri à utilização da minha mesa digitalizadora, que aliás ajudou bastante para a criação desta obra. Bem, fui acrescentando malha para tentar fazer a forma da rena o mais parecida possível com a obra original. Fiz apenas o básico, o rosto, o pescoço e por fim o corpo. Eu estava extremamente nervoso porque, como era a minha primeira vez a usar o Sculpture, não queria criar nenhuma aberração. Passei para o processo de iniciar os detalhes do rosto da rena, o local tanto do olho como o do nariz. Claro que ainda tinha muito trabalho pela frente, mas para já estava a correr tudo bem. A orelha, não estava a correr muito bem, então passei para a construção do quadril e da perna traseira esquerda do bichinho. Os brushes que eu utilizei foram o Draw, o Clay Stripes, o Crease e o Grab. Eles ajudaram bastante a acrescentar mais detalhe à forma. Houve algumas partes da modelação que eu estraguei a mesh por causa do Grab. Tive que reverter algumas situações porque estava péssimo para trabalhar, mas no fundo acho que consegui dar a volta. Para auxiliar a construção dos detalhes do rosto, eu acrescentei uma esfera, que era para simular o olho, para saber mais ou menos onde posicioná-lo e as suas saliências, pálpebras e assim. Confesso que eu estudei um bocado a sua anatomia, a sua fisionomia, a própria fisionomia da rena, para não ter muitas dificuldades na hora de realizar este projeto. Aliás, eu utilizei esta própria imagem como referência para construir a própria rena. Demorei mais ou menos 10 minutos a criar a orelha do próprio animal, porque tive alguns problemas na malha devido à utilização do Grab. O maior problema que eu encontrei ao longo da criação deste projeto foi mesmo a não utilização do recurso do Mirror, porque eu tive que repetir várias outras coisas. Por exemplo, eu fiz um lado da face, tive que refazer o outro lado da face, não pude fazer o Mirror, mas pronto, consegui na mesma recriar. Depois tentei recriar alguns detalhes com a Crease Tool, que permite definir algumas áreas como saliências e assim, tanto nos olhos como nariz e boca. Os cornos dela tinham uma forma um tanto engraçada e, para dar vida aos mesmos, acrescentei malha e reajustei de acordo com a obra original. Claro que houve partes da mesh que ficou destruída por causa do Grab,
mas depois consegui remediar e pronto, tive que refazer o outro lado da rena. Vamos passar para o processo mais demorado talvez da concretização da rena, foi a retopologia. Com o Sculpture a mesh fica em algumas áreas completamente danificada, por isso é que nós temos que fazer a retopologia de maneira a deixar a mesh o mais correta possível. Para isso eu utilizei um plano, para não confundir com a mesh do Sculpture. Criei um material para o plano e apliquei e mudei a cor na parte da viewport mais em baixo, e acreditem, isto fez muita diferença para conseguir identificar uma da outra. Para além disso, também ativei o Clipping Tool, faz com que o plano consiga se agarrar à própria mesh e facilita bastante no processo da criação da retopologia. Para além disso, também apliquei um Mirror, e eu fiz muito bem aplicar um Mirror para criar metade da face e outra metade já vir feita, ou seja, vai ser completamente simétrico, pelo menos o rosto. E o resto foi mesmo literalmente fazer extrudes, ponto por ponto, criar face por face, e mais faces, e mais faces, e mais pontos, e mais faces, e muitos mais pontos, e muitas mais faces. E passado 2 horas tinha a retopologia completa. Para as bolas de Natal foi extremamente simples. Criei uma esfera, selecionei a parte do topo, fiz um extrude com o eixo em Zs, e tinha basicamente a parte de metal feita para conter o furo do fio. Fiz também alguns copy-pastes da bola para adicionar muitas mais ao longo da composição, e pronto, já está, pus nos respectivos sítios. A parte que mais me quebrou o cérebro foi a criação da estrela, porque eu nunca tinha modelado uma estrela antes no Blender. Então tentei várias formas, tentei pelo menos umas 4 vezes, e depois tive a excelente ideia de pegar num pentágono, subdividi-o e selecionei os pontos entre os lados para fazer um scale, e voilà, uma estrela. Uma estrela perfeita. Depois, para rematar a estrela, foi simplesmente fazer extrudes com o centro e basicamente ligar os pontos para fazer as faces, para ter uma estrela 3D. A nível de enquadramento, optei por deixá-lo na vertical com 1080 por 1920 pixels. Não me perguntem porquê, podia ter deixado na horizontal. Voltei a trabalhar na estrela para colocar um furo nela para o fio passar entre o furo. Para isso eu fiz o furo através do Boolean Tool, e com os curves modelei o próprio fio para se encaixar diretamente na composição. Para as texturas das bolas de Natal, eu criei um novo projeto no Photoshop com o tamanho de 1000 por 1000 pixels. Tentei recriar alguns padrões que existiam na própria ilustração original, tanto as curvas como círculos, como outros tipos de texturas. Para além disso, voltei ao Blender e criei mark seams nas bolas para ser mais fácil para distinguir o topo da parte de baixo da mesh, para conseguir aplicar a textura da maneira mais fácil, mais correta. E pronto. Para as folhas eu utilizei um plano, dividi-o em algumas partes e modelei em forma de uma folha. Para facilitar o moldar individual de cada folha, criei uns bones que permitem deformar a folha. Podia dobrá-la mais, podia dobrá-la menos, podia estar mais reta, podia estar menos reta, e isso facilitou bastante através dos bones. Para o chão eu adicionei um plano e subdividi-o muitas e muitas vezes para criar uns montinhos perto da rena, como se ele estivesse na neve, não é? Por falar na própria rena, eu ao aplicar o Subdivision Surface reparei que ela tinha alguns problemas na mesh, e eu não sabia como é que isso tinha acontecido. Algumas das faces estavam ao contrário, então eu liguei uma opção que permite visualizar isso, ou seja, saber se tem faces ou não ao contrário, e tinha realmente faces que estavam para fora, como também tinha faces que estavam viradas para dentro. Podem ver pelos tracinhos azuis, se os tracinhos azuis estiverem à vista é porque a face está apontada para fora, mas se não tiver à vista é porque estava para dentro.
ou seja, não estava visível, algumas faces estavam ao contrário. E para corrigir isso, eu selecionei todas as faces, fui a propriedades mesh, a normals e coloquei recalculate outside e boom, já estava direito, não precisei de selecionar face a face. Eu queria tentar recriar a textura que está contida no original na rena, mas confesso que não gostei nada do resultado, portanto optei por deixá-lo completamente branco, e isso até é bom porque parece que é uma rena de neve. Eu gostei da ideia, rena de neve com bolas, a segurar bolas de Natal e uma estrela. Acho que apenas apliquei e pintei textura no próprio plano para salientar a rena um bocado, porque estava muito branco o cenário. Para as bolhas, porque sim, existem bolhas, criei uma esfera e apliquei a textura da bolha através de alguns nodes. Eu não sei como explicarem aqui, mas pronto, eu vou-vos deixar aí mais ou menos como é que são os nodes para aplicar este tipo de textura. Para o vento ou fumo, eu não sei muito bem como representar aquilo. Eu comecei por fazer um sketch no próprio Blender com o lápis, os cenas do lápis do Blender, e depois com curves moldei a forma individual de cada um. Aliás, depois converti para mesh e fui com scales, extrudes e assim tentar ajustar, engrossar algumas partes. Para finalizar, acrescentei mais folhas e bolhas. Ajeitei algumas luzes e esse foi o resultado final. Para o meu primeiro sculpt, até que fiquei bastante feliz com o resultado. Demorou-me algum tempo, demorou-me mais ou menos 9 horas para ser preciso, e não está muito parecido com o original, mas eu até acho que ficou bem nice. E é isso, malta, espero que tenham gostado deste vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal e deixarem o vosso like se estão a gostar realmente deste conteúdo. Não se esqueçam também de seguir o The Art of Braulio no Instagram e acompanhar o trabalho dele, porque sem o trabalho dele eu não teria conseguido fazer este episódio. E é isso, beijo-vos para o próximo, tchau.